Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, vamos aqui dar continuidade. Nós estávamos na aula passada falando sobre as penas principais, falamos sobre a pena de morte, que nós temos inclusive previsão na Constituição Federal, tá? Falamos dos requisitos, quando é que eu posso aplicar e de que forma eu vou aplicar essa pena de morte, tá? E agora, para dar continuidade, nós vamos falar sobre mais algumas penas principais previstas no Código Penal Militar. Mais precisamente, vamos tratar aqui sobre a pena de reclusão, detenção e a pena de prisão. Vamos aqui falar especificamente sobre essas três penas, então fica ligado o olho na tela aí. Olha só, nós temos aqui o dispositivo, o artigo 58 do Código Penal Militar. O que é que traz esse artigo? Ele vai falar o seguinte: o mínimo da pena de reclusão é de 1 ano e o máximo de 30. O mínimo da pena de detenção é de 30 dias e o máximo de 10 anos. O que é que esse artigo aqui, trocando em miúdos, o que é que ele está querendo falar para a gente? O que é que eu vou precisar saber? Olha só, para saber fazer qual é a distinção da pena de reclusão, certo? E a pena de detenção. Esse artigo vai trazer exatamente qual é a diferença dessas duas penas. Primeiro eu preciso te falar que essas penas, elas são penas que privam a liberdade, que vão privar o direito de ir e vir do sujeito que praticou o crime, tá? Então elas são penas privativas de liberdade. Penas privativas de liberdade, tá? Então, primeiro requisito aqui que eu preciso falar contigo é que elas vão privar a liberdade do sujeito que cometer o crime, tá? E qual é a diferença das duas, professor? Olha só, a única distinção que o Código Penal Militar vai trazer em relação a essas duas penas é exatamente na quantidade de privação de liberdade. Tá? Então, a pena de reclusão, ela vai ter a quantidade mínima de 1 ano, o mínimo da pena de reclusão, o mínimo que ela vai privar a liberdade é em 1 ano, e o máximo vai ser até 30 anos, tá? Já a pena de detenção, nós vamos fazer o seguinte, ó, imagina um X aqui, ó, Você pega esses 30 anos e converte para cá, ó, 30. Só que você vai colocar dias, porque o mínimo da pena de detenção é de 30 dias. E aqui você vai pegar esse 1 ano que tem aqui, ó, vai trazer ele para cá na pena de detenção, só que você vai colocar um 0 aqui a mais, ó, 10 anos. Ou seja, a diferença entre as duas penas que o Código Penal Militar vai trazer é somente com relação à quantidade de tempo, a quantidade de privação de liberdade. Ah, professor, pelo amor de Deus, eu quero saber qual é a diferença da pena de reclusão para a pena de detenção. O Código Penal Militar só vai trazer a diferença das duas com relação ao tempo. Com relação ao tempo de privação. Professor, mas eu vi em algum lugar que existe a diferença de regime. Olho na tela aqui comigo, ó. Sim, você tem razão. A diferença de regime... Ah, professor, eu li em algum lugar que existe. Para reclusão vai ser regime fechado, semiaberto e aberto. E para detenção vai ser regime semiaberto e aberto. Beleza, você viu isso, mas isso é com relação ao Código Penal comum, ao Código Penal brasileiro. O Código Penal ele vai fazer essa distinção de regime, mas no nosso Código Penal Militar nós não temos essa distinção. Ele só vai trazer a distinção com relação à quantidade de mínimo e máximo de tempo ali que o sujeito vai passar privado de liberdade, tá certo? Então, fica ligado. E uma outra característica é que nos crimes de reclusão, que vai ser aplicado a pena de reclusão,
São os crimes, né? Claro, pessoal, são os crimes mais graves, né? São os crimes de maior gravidade. De maior gravidade. Então, nesses crimes de maior gravidade, será aplicada a pena de reclusão e a pena de detenção será aplicada nos crimes, óbvio, de menor gravidade. De menor gravidade. Então, tá aí a única distinção que o Código Penal Militar vai fazer entre essas duas penas é com relação ao tempo, beleza? Vamos aqui ver aqui o que traz pra gente o artigo 59. O artigo 59, então, ele vai falar o seguinte, olha só, a pena de reclusão ou de detenção até 2 anos, ou seja, até, não pode ser superior. Se, no caso concreto, puder aplicar a pena de reclusão ou de detenção, mas no máximo até 2 anos, o que é que vai acontecer? Aplicada a militar, ela vai ser convertida em pena de prisão e cumprida quando não cabível a suspensão condicional. Inciso 1, pelo oficial em recinto de estabelecimento militar. Em recinto de estabelecimento militar. E 2, pela praça em estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Professor, como é isso aí? Faz essa distinção para mim. Olha só, vamos pontuar aqui. Ó. Se a pena privativa de liberdade, se essa pena privativa de liberdade, vamos lá, se ela for de reclusão, se ela for uma pena privativa de liberdade de reclusão ou detenção, se ela for uma pena privativa de liberdade de reclusão ou detenção, e se ela não for maior do que 2 anos, precisa ser até 2 anos. Até 2 anos. Não pode ser mais do que 2 anos. Se ela for até 2 anos, o que é que vai acontecer? O oficial, no primeiro caso, o oficial vai cumprir essa pena, em recinto de estabelecimento militar, ou seja, o oficial vai cumprir a pena no quartel. O oficial vai ficar ali privado da sua liberdade dentro do quartel, tá certo? Agora, professor, se ela for aplicada, essa pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, se ela for aplicada à praça, eu já vi que se for aplicada para o oficial, ele vai cumprir no quartel. Mas se ela for aplicada à praça, é diferente. Não tem nada de quartel, não. Não vai ser no quartel. Ele vai ficar em estabelecimento penal. Olha só o que diz o dispositivo. Estabelecimento penal militar. O que é isso? É o presídio militar. Tá certo? Então, aplicou pena privativa de liberdade. E essa pena não é superior a 2 anos, seja uma pena de reclusão ou seja uma pena de detenção, mas não seja superior a 2 anos, essa pena ela vai ser convertida, essa pena vai ser convertida em pena de prisão. Vai ser convertida em prisão. Ah, professor, mas não era reclusão e detenção? Era, mas se ela não for superior a 2 anos, ela vai ser convertida em prisão. E aí o que é que vai acontecer? Se o agente, se o militar for um oficial, ele vai cumprir essa pena de prisão no quartel. Agora, se ele for uma praça, ele vai cumprir no presídio militar. Tá certo? Então tá aí a distinção dessas duas penas aí. Quando for aplicada reclusão ou detenção e ela não for superior a 2 anos, essa pena vai ser convertida em prisão e o militar, se for oficial, vai ficar no quartel. Se for praça, vai
ficar no presídio militar. Mas tem um outro detalhe também que o próprio artigo ele fala pra gente aqui, ó. Olha só, se a praça ela ficar no presídio militar, ela vai ter que ficar recolhida, mas vai ter que ficar separada. Não pode ficar junto, não. Não pode ficar junto, não. Ela tem que ficar separada de quem? Daqueles que estão cumprindo pena maior do que 2 anos. E também separada daqueles que estão cumprindo ali, tá certo? Uma medida disciplinar, uma pena, né? Disciplinar, uma medida disciplinar. Então, tem que obedecer à separação aí dos presos, tá certo? Tem que obedecer à separação dos presos. Se o cara tá cumprindo uma pena de no máximo até 2 anos, vai converter em prisão. Se for oficial, vai para o quartel. Se for praça, vai para o presídio militar. Mas se essa praça estiver no presídio militar, ela tem que ficar separada daqueles que estão cumprindo pena privativa de liberdade maior do que 2 anos ou daqueles que estão cumprindo ali uma medida disciplinar. Tem que colocar todo mundo, então, separado. Agora tem um detalhe também. Olha só o que é que esse dispositivo traz aqui pra gente. Ele fala o seguinte, olha, beleza, eu vou converter em pena de prisão se não for maior do que 2 anos. Tá? Eu vou converter. Mas eu só vou converter quando não for cabível a suspensão condicional. Professor, o que é essa tal de suspensão condicional? Olho na tela aqui comigo, ó. Quando é que eu posso aplicar, então, a suspensão condicional da pena? Tá? Nós vamos ter esses vídeos falando mais à frente sobre a suspensão condicional da pena, mas eu posso te antecipar já aqui. O que seria essa suspensão condicional da pena? Vamos supor que o militar comete um crime e esse crime ele não ultrapassa a condição de 2 anos de privação de liberdade. Se ele recebe uma pena que não ultrapassa esses 2 anos, essa pena privativa de liberdade não ultrapassa 2 anos, o juiz, na análise do caso concreto, ele pode avaliar o seguinte, o cara tem uma boa personalidade, o cara não tem antecedentes criminais. Tudo me leva a crer que o cara não vai reincidir, não vai cometer outro crime. O cara nunca foi condenado em outro processo. O cara ainda não transitou em julgado, não cometeu outro crime. Então o juiz ele pode avaliar todos esses casos e dizer assim, opa, eu posso aplicar a suspensão condicional da pena. Então, nos casos que o juiz aplique a suspensão condicional da pena, essa pena de reclusão e de detenção não vão ser convertidas em prisão, tá? Então, olho na tela aqui para a gente especificar mais uma vez, ó. Beleza. Se a pena privativa de liberdade não for superior a 2 anos, eu vou converter essa pena em prisão. Convertendo essa pena em prisão, o oficial cumpre no quartel e a praça cumpre no presídio militar. Beleza? Beleza. Mas quando é que eu vou converter em prisão? Eu só vou converter em prisão quando não couber a suspensão condicional da pena. Quando não couber a suspensão condicional da pena. Então, ó, observação. Só aplica a conversão da prisão, só aplica a conversão da prisão quando não couber a suspensão condicional. Quando não couber a suspensão, então tá aí mais um requisito. Quando não couber a suspensão condicional, tá? Se couber a suspensão condicional, não tem por que aplicar a pena de prisão, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu falei aqui para vocês das penas de reclusão, detenção e pena de prisão. Foco, força, não desiste nos seus sonhos.